Sobre os partidos, eu queria só mostrar aqui, a nossa reportagem está muito interessante, até se você for abrir ali na nossa página sobre o desenho pelo Brasil afora, o Josias estava falando aqui sobre quais são os partidos que mais dominam as cidades brasileiras. Em primeiro lugar, o todo-poderoso PSD do Kassab, né, com 887 prefeituras, MDB, que é de Ricardo Nunes, atrás com 856 prefeituras, PP 747, União Brasil 584, PL 516, Republicanos 433. E é por isso que a manchete principal do UOL neste momento é isso: o avanço da direita e do centro pelo Brasil. A gente tem aqui, então, a grande maioria das prefeituras do Brasil na mão destes partidos que representam a direita e o centro. A gente vê aqui na sequência o PSB com 309, PSDB com 273, PT com 252 e PDT com 151. Quando a gente desce aqui, a gente olha inclusive o crescimento de cada um desses partidos. E mais uma vez, o PSD ganha, eles vão ganhando cada vez mais espaço, um crescimento de 230% de prefeituras de 2020 para 2024. O Republicanos, que é o partido inclusive do Tarcísio de Freitas, também com esse crescimento de 221%, de 212 prefeituras para 433. O PL de Jair Bolsonaro, de Valdemar, teve um crescimento de 172% das eleições municipais passadas para essa, chegando então agora com 516 prefeituras. O PT de Lula teve crescimento também nessas eleições, mas bem abaixo dos demais partidos. Um crescimento de 70%, subiu de 182 prefeituras para 252 prefeituras. Olhando para esse cenário, o Thales, como que a gente pode entender o que está acontecendo com a esquerda e o centro-esquerda no nosso país? Por que o eleitor tem fugido da esquerda e tem fugido da centro-esquerda? Olha, essa eleição é uma eleição, foi uma eleição, uma campanha, uma eleição, um resultado eleitoral sem grandes surpresas. Essa é que é a grande verdade. O que que houve? Se esperava que o Centrão fosse o vitorioso. Falamos isso aqui várias vezes. Centrão vai ser o grande vitorioso dessa eleição. Por que que ele seria o grande vitorioso? Foi o grande vitorioso, sobretudo pelo domínio que ele exerceu sobre o Congresso e sobre o orçamento, as emendas orçamentárias que fizeram com que os parlamentares do Centrão distribuíssem dinheiro a granel para os seus aliados nos municípios, nos estados, etc. Então, o resultado da eleição não surpreendeu ninguém. Também não surpreende ninguém a, a abstenção. Por quê? Porque num quadro desses, em que a população não queria esse domínio desse tipo de político e vê que ele está ocorrendo, boa parte da população se contrai e não foi às urnas. Então nós tivemos realmente uma abstenção recorde, que é resultado dessa política insossa, que é a política feita pelo Centrão. Toma lá da cá e que as pessoas, na verdade, não têm paixão, não tem nada disso. Agora, isso também denota uma diminuição da polarização que todos queriam. Ah, tá, polarização é ruim, mas a polarização também traz paixão. Sem paixão não há sempre abstenção. Esse é um resultado do, da, da diminuição da polarização. Uma polarização que a gente tem que entender é o seguinte: existia uma polarização entre uma direita, ultradireita conservadora e uma centro-esquerda que é o PT. O PT não é um partido de esquerda, ultra-esquerda. Nunca foi. Então não é uma polarização entre dois elementos radicais. Havia um elemento radical e um outro elemento que não é radical, que é o PT do Lula, que está no poder e que polarizou o tempo inteiro com essa ultradireita radical. A gente tem que entender que o enfraquecimento do Lula
Se significasse um fortalecimento da ultradireita radical, seria péssimo para o país. Agora, vai ter aí, com esse fortalecimento do Centrão, o Lula vai ter que negociar mais com o Centrão. Isso é bom ou mal para o país? Não está claro se isso vai ser bom ou se vai ser mal. Outra coisa, não. Quem foi a grande surpresa dessa eleição? Para confirmar que não houve surpresa. Foi o Pablo Marçal, que não chegou nem ao segundo turno. O segundo turno da eleição de São Paulo foi um segundo turno entre a centro-direita e a esquerda. Esse é que foi o segundo turno, que era o segundo turno esperado. E a derrota do Boulos com 40%, com o mesmo resultado que ele vinha tendo antigamente, é mais ou menos o esperado, ou seja, também sem surpresa. Até a derrota do Bolsonaro, todo mundo sabia que o Bolsonaro era inconfiável, um traidor. E com isso, acabou que ele foi traindo todo mundo e perdendo apoios. Perdeu apoios e estão surgindo novos nomes que podem se colocar contra ele. Quem são os vitoriosos disso daí? São os governadores no campo do Bolsonaro, especialmente, né? Caiado, Tarcísio, no campo do Ratinho, os governadores no campo do Bolsonaro. Não falo do governador de Minas Gerais, do campo os governadores do campo do Bolsonaro que saíram. Não falo do governador de Minas Gerais, porque ele realmente acabou se fugindo da campanha, né? Fugindo da campanha, o caso do Zema. Ganhou o prefeito lá. Então é isso, foi uma eleição sem surpresas. E por falta de sabor, também uma eleição com ausência, com abstenção elevadíssima. O que a gente vai ter que ver é como refazer a política para que as pessoas voltem a se interessar sem esse radicalismo de bolha que o bolsonarismo e o Marçal, inclusive, trouxeram para o país. A gente vai ter a oportunidade